Se o ETF ele tem tanta vantagem assim, ele já domina o mercado americano, você consegue alocar numa cesta de ativos sem ter que entender pormenorizado o que acontece com cada um. E mesmo que entenda, pode ser que você não ganhe do índice, como vocês mostraram aqui. Lá fora, 93% não ganha. No Brasil, o pessoal fala que o Bovespa é um índice ruim, 91% não ganha, o que vocês falaram. Então, pô, se o índice é ruim, por que não estão ganhando? Não só do Ibovespa, você pega índice de título público. Você fala, bom, título público, né? Bom, mesmo assim o gestor não ganha, acho que é 88%, se eu não estou enganado, mas é na casa de mais de 85%, não ganha, quando você fala investimento em renda fixa, não ganha do índice de título público. Porque você ficar comprando e vendendo no final, não faz sentido. Uhum. Não, pode botar mais uma estatística aí. O fundo de cripto de gestão ativa nunca vai ganhar do Bitcoin. Mas aí também você tá puxando forte, né, Compra amor? um ETF de Bitcoin. Exato, Então. sim, é muito melhor. É só você pode comprar ser. para ter exposição Inclusive, ao ETF. tem ETF de Bitcoin. Tem, eles Nós prestam temos atenção, o Rodo inclusive. 11, HODL11, é o nosso ETF de Bitcoin. Que 100% o Bitcoin é uma coisa que as pessoas às vezes têm medo de comprar e tudo mais. Então, se armazenar, de você custodiar. compra o ETF, é uma coisa muito mais simplificada. É uma forma mais segura, né? Eu Digamos diria assim. que é para perfis, assim. Depende da pessoa, por exemplo, com certeza. a gente tem posição em ETF e tem também a criptomoeda. E eu tenho cada vez mais posição em ETF, cada vez menos da criptomoeda, em termos comparativos, pensando em segurança. Sim. Né? Porque eu acho que ter realmente a criptomoeda comigo tem o ônus e o bônus disso. E de 100 pessoas que falam comigo, eu diria que 80% desse pessoal, 80 pessoas deveriam ter ETF ao invés de ter a criptomoeda. Porque é tanta história triste que já chegou em mim. Infelizmente. É o marido que falece no acidente de carro e ele não não- deixou as palavras-chave para a esposa acessar a carteira e ela nem sabe onde está o dispositivo físico, que ele guardava não sei aonde, escondido. Então, é dinheiro que ela não vai ver mais. É gente que guardava as 12 palavras da carteira de uma maneira muito correta em casa, mas era numa cidade no sul do Brasil onde a água chegou até o teto aqui. A casa foi embora, então o cara perdeu o acesso. Se fosse um ETF, ele não teria perdido. Então é uma questão de perfil. Mas voltando à pergunta que eu iria fazer, lá fora, o ETF já domina. E a gente tem várias vantagens realmente, mas aqui no Brasil ainda é uma parcela muito pequena do mercado, se a gente compara com o total. Eu queria ouvir da opinião de vocês por que isso acontece. Eu tenho uma visão de que isso não está acontecendo com mais força, porque lá fora o modelo de fee-based é muito mais disseminado. E o modelo de commission-based é muito menor. Fee-based e commission-based é o seguinte, né? Fee-based é como a Portfel trabalha. Então, você vai e contrata um consultor e você paga o consultor, você é o patrão. Commission-based é como funciona uma parte do mercado brasileiro hoje e era Baseado assim no em mercado comissão. americano. Você quer alguém para te atender, o cara te atende de graça. Só que ele ganha comissão por coisa que coloca na sua carteira. Então, você não é o patrão, você é o produto. O patrão é quem paga a comissão para esse cara. E aí, pensando no ETF, que tem uma taxa baixinha e não paga comissão, versus um fundo que cobra 2% de taxa e dá 0,8% para o assessor, Eles não indicam. é muito nítido que o assessor... fundo. E aí não dá para culpar o cara, como ele ganha dinheiro. Ele não tem remuneração, entendeu? Se ele não faz isso, ele passa fome. A mulher dele larga ele, os filhos, né? Jejum intermitente uma hora tem que acabar, não crescem. Ele tem que ganhar dinheiro. Então, nesse modelo, o estímulo para ele indicar ETFs é muito baixo. Vocês acham que uma das coisas que segurou um pouco isso foi a questão de que a assessoria no Brasil, commission-based, ainda é muito maior do que a fee-based? Bruno, é assim, me mostre os incentivos e eu te mostro o resultado. O incentivo do commission-based é gerar comissão. E como você falou, o ETF não paga comissão. Não é um ETF, é um produto muito transparente, muito limpo para o cliente final. O fee-based, o incentivo está totalmente alinhado com o interesse do cliente. E o ETF está totalmente alinhado com o interesse do cliente. Então, quando a gente fala com Portfel, com alguma consultoria ou assessoria que é fee-based, eles já amam a Investo, eles já amam Já o alocam, ETF, já alocam, já tem carteiras que usam ETFs, porque faz todo sentido. E é o incentivo e o resultado, né? Quando a gente fala com quem é comissionado ainda, eles usam o ETF também porque ele tem que colocar alguma coisa boa na carteira, né? Senão ele perde o Ele vai cliente. embora. Mas ele também tem que gerar receita. E o ETF, ele tem ali, né, as negociações dele. Acho que tem algumas formas aí do assessor usar de forma saudável na carteira, mesmo o comissionado. Ao invés dele comprar uma ação, ele pode ir lá e comprar um ETF, por exemplo. Ele vai estar tomando menos risco para o cliente. Mas certamente é muito mais rápido a penetração quando é fee-based. É mais direto, ele já conhece, ele já gosta. Então, esse certamente é um dos principais motivos pelo qual ainda não é maior o mercado de ETF.
A gente está no começo de duas tendências, né, que andam juntos. O ETF está começando a ter mais ativos disponíveis, mais liquidez, mais educação financeira sobre isso. O fee-based também está começando, né? Faz pouco tempo que se começou esse movimento. Então, acho que são duas tendências que andam juntas e se retroalimentam. Isso. E eu acho que, de certa forma, também tem que ter o educacional para o próprio cliente final. Porque, no final das contas, o fee-based, né? O fee fixo, ele protege quem está distribuindo, ele protege o cliente, mas existe também uma resistência muito grande da pessoa física a topar também esse FII fixo, né? Então, muitas vezes, ele prefere ter um custo que ele não enxerga. É totalmente contraintuitivo, né? É melhor você saber exatamente o que você está pagando e que todos os produtos vão ser indicados de acordo com o seu perfil de investimento e, enfim, o melhor dentro daquele nicho que você busca. E, assim, eu vejo também que tem muitas pessoas que trabalham com esse FII transacional e que gostariam de trabalhar com FII fixo, por exemplo, mas que sentem bastante resistência dessa troca. Então, assim, eu acho que no final das contas é um movimento que anda de mão dada, né? Existe essa correlação alta, mas é um processo, né? Eu acho que quanto mais as pessoas se identificarem com esse tipo de produto, conhecerem, saberem que existe, tem muita gente ainda, hoje a gente tem 823 clientes que a gente cobre, e tem muita gente que não sabe que existe um produto, até um ETF de renda fixa, mais simples, né? Renda fixa brasileira. E não sabe, então realmente esse tijolinho, todo dia um pouquinho de estar fomentando e de estar provocando também para as pessoas cada vez mais se adequarem a esse tipo de modelo ou ao menos ficarem mais receptivas a esse tipo de modelo que beneficia a cadeia como um todo, né?